Muito bom dia a todos. Vamos dar início a mais um webinar da Unidade de Consultoria da AIP, a Associação Industrial Portuguesa. Sejam todos bem-vindos. Hoje, o nosso final de manhã é dedicado, à análise e ao debate sobre a implementação do sistema de gestão. Contamos com a engenheira Isabel Queiroz para o efeito. Peço-vos que, por favor, deixem as vossas questões ao longo, da apresentação e da comunicação da Isabel no nosso chat, que depois no final faremos naturalmente um apanhado para que possamos comentar às questões que entretanto forem sendo colocadas. Esta área do sistema de gestão, é obviamente uma área à qual nós temos dedicado bastante atenção aqui na AIP, e em particular na unidade de consultoria. Parece-nos extremamente relevante sob vários pontos de vista, mas permitam-me salientar desde logo daquilo que tem a ver com a melhoria da organização e da gestão empresarial, com o aumento da produtividade dos trabalhadores decorrente da execução do sistema de gestão e fundamentalmente também como objetivo final daquilo que tem a ver com a melhoria da competitividade empresarial. Deixem-me também fazer uma nota final, antes de rapidamente passar a palavra à Isabel, que tem a ver com a circunstância, por nós todos conhecida, creio, de que os sistemas de gestão, uma vez implementados nas empresas, podem também majorar e, portanto, favorecer a qualidade das candidaturas apresentadas a fundos europeus e, portanto, é também, digo assim, um benefício adicional daquilo que pode resultar da sua implementação nas organizações. Mas eu faço apenas esta pequena apresentação, finalmente era a Isabel, eu passo de imediato a palavra a todos. Ok, então, muito bom dia. Este final da manhã, como disse muito bem, vamos aproveitar para falar um bocadinho sobre os sistemas de gestão e as normas de referência. Eu vou passar a compartilhar a minha apresentação, que espero que consigam visualizar. Está perfeito. Ok, pronto. Então, o assunto hoje essencialmente é a implementação de sistemas de gestão e as várias normas de referência que as empresas podem implementar nas suas atividades. Vamos começar só por fazer uma breve apresentação e definição do que é um sistema de gestão. E o sistema de gestão nada mais que é uma ferramenta, é um instrumento que é utilizado para definir e incorporar diferentes processos operacionais e melhorar esses mesmos processos através de metodologias de controle, de planeamento, e assim se consegue implementar num sistema único integrado dentro das empresas a melhoria em termos da atividade dos próprios processos. Estes sistemas de gestão, claramente, como foi dito, promovem uma melhoria contínua, sustentada em mecanismos que facilitam a análise de informação e, consequentemente, simplificam a tomada de decisão. Isto, basicamente, o sistema de gestão consegue otimizar e melhorar os processos dentro das organizações, dentro das empresas. Esse melhoramento leva a uma melhor análise da informação em todas as áreas e em todos os processos, que, claro, como consequência, a tomada de decisão por parte da gestão de topo fica mais simplificada. Estes sistemas de gestão que as organizações implementam têm vários benefícios, como já foi aqui dito alguns, e foi enumerado alguns pelo Jorge Gaspar. Eu vou passar a enumerar, assim, no geral, os principais benefícios de implementação destes sistemas. Como já falei, o facto de incorporar procedimentos e atividades em processos que ficam muito melhor estruturados, uniformes e mais eficientes, claramente é uma das principais melhorias destes sistemas, até porque eles servem essencialmente para organizar internamente as organizações. Como consequência, há uma melhoria contínua em toda a atividade. Como? Porque estes sistemas de gestão implementam ciclos de análise, permitem-nos analisar, autoavaliar a nossa atividade com a possibilidade de corrigirmos aquilo que está menos bem. Claramente, com os processos melhorados e com uma melhor eficiência e eficácia, logo a utilização de recursos e a própria melhoria do desempenho da atividade é evidenciada a curto prazo e médio prazo. Traz também um aumento do valor acrescentado e da produtividade organizacional, claramente com os processos mais definidos, mais sistematizados, a produtividade torna-se maior e dá um valor acrescentado às atividades. E outro benefício que para mim será um dos mais importantes também é a possibilidade que as empresas, as organizações têm de definir indicadores de desempenho, os chamados KPIs, que é a partir destes indicadores que nós avaliamos a capacidade que temos de responder àquilo que os nossos clientes pretendem e aquilo que eu chamo os clientes internos. Portanto,
medir, analisar, alinhar estes indicadores com aquilo que os processos de negócio de cada empresa. Estes sistemas de gestão são ajudados e apoiados como? Neste domínio, nós apoiamos as empresas a conceber estes sistemas de gestão de acordo com normas aplicáveis. Existem várias normas, quer internacionais, quer nacionais, que são a base para implementar estes sistemas de gestão. Implementamos estes sistemas nas vertentes de consultoria, para ajudar a implementar e de acordo com as indicações destas normas aplicáveis. Ajudamos na vertente da formação, formarmos os colaboradores dentro das empresas, dentro das organizações, para poderem conhecer e perceber a importância da norma, do sistema e como é que podem atuar. E numa vertente de auditoria, isto é, a auditoria serve para nós verificarmos se efetivamente os sistemas e de acordo com a norma aplicável está ou não bem implementado e dá-nos a possibilidade de melhorar aquilo que pretendemos. Portanto, a vertente de apoio em termos da AIP, obviamente, e dos consultores, será nestas três vertentes que consigamos abranger todas as áreas e dando formação a um maior número de pessoas possíveis para conseguirem trabalhar nestes mesmos sistemas. Este apoio é dividido em 4 grandes etapas, é assim que nós atuamos, portanto, independentemente da norma de referência ou daquilo que pretende, a primeira etapa é a elaboração de um diagnóstico. Portanto, nós, junto com a organização que pretende implementar o sistema, com a empresa, fazemos um diagnóstico, avaliamos as discrepâncias que existem nas atividades atuais que executam na organização, na empresa, e aquilo que o referencial e que a norma pede, e, portanto, conseguimos avaliar logo ali o desfazamento, aquilo que é necessário fazer, o que é necessário trabalhar, qual é o processo, com quem é que temos que definir, para depois entrarmos numa segunda etapa, que é aquilo que nós chamamos de concepção e implementação do sistema. A concepção e implementação do sistema é, obviamente, feito sempre com base na norma de referência. Esta norma as normas dão indicações daquilo que tem que ser feito e aquilo que nós, como consultores e consultoria, o que fazemos é conceber esse sistema de gestão de acordo com as indicações da norma de referência e ajudamos efetivamente a implementar estas normas. Portanto, não basta definir e conceber, também ajudamos as organizações e as empresas a implementar estes mesmos sistemas. Outra das fases que temos e das etapas, que é a terceira, que passa por auditorias internas, aquilo que fazemos é, após a concepção e implementação do sistema, marcamos auditorias internas realizadas, obviamente, por consultores independentes que não estiveram envolvidos na concepção do sistema, para avaliarmos até que ponto as atividades já estão a trabalhar de acordo com o referencial, com a norma. E depois, como resultado dessas auditorias, há uma quarta fase, que é aquilo que nós chamamos o apoio no processo de respostas às ações decorrentes destas auditorias. Salvaguardar aqui que aquilo que nós fazemos é não só ajudar nas ações decorrentes na auditoria interna, mas, no caso da organização da empresa querer a certificação, já lá vamos, eu vou explicar esse processo de certificação, também ajudamos nas ações decorrentes dessa auditoria externa. Portanto, estas são, grosso modo, as 4 etapas a que nos propusemos trabalhar com as empresas e com as organizações. E, obviamente, que estamos a falar de sistemas de gestão e sistemas de gestão existem muitos, existem vários referenciais no mercado, quer seja internacional, quer seja nacional, e, portanto, existe uma panóplia de normas neste momento, normas estas que são, obviamente, trabalhadas e colocadas cá fora pelo IPQ, pela área da normalização do IPQ. Aquilo que eu coloco aqui são os principais referenciais de apoio aos sistemas de gestão e que são mais usuais as empresas quando arrancam para estes sistemas de gestão implementarem. Estamos a falar claramente do sistema de gestão da qualidade, que a maior parte das empresas já ouviu falar e é quase que o primeiro sistema que querem implementar na organização. Este sistema de gestão da qualidade tem como base a norma internacional, que é a ISO 9001, já vamos falar um bocadinho mais à frente sobre este sistema. Outro sistema de gestão é o sistema de gestão ambiental do ambiente, que tem como referência, e a norma aplicável é a norma internacional 14001.
Temos também um sistema que é muito aplicável e cada vez mais procurado, que são os sistemas de gestão de higiene e segurança no trabalho. Neste momento está com uma norma internacional que é a 45001, portanto ela é recente. Implementamos também e ajudamos a implementar sistemas de gestão no âmbito da segurança alimentar, que tem vários referenciais. Tem uma norma internacional que é a ISO, dentro das normas ISO a 22000, mas existem outras ferramentas e outros referenciais que passamos mais à frente a explicar, que podem ser implementadas também nas organizações. Para além disso, implementamos também, e é cada vez mais uma procura por parte das organizações, a norma afeta a investigação, desenvolvimento e inovação, o chamado IDI. Portanto, é uma norma que neste momento também está a ser muito procurada pelas organizações. Obviamente que ainda dentro da implementação de sistemas de gestão aplicamos aquilo que é chamado o sistema de gestão de controle de produção em fábrica. O abrigo do regulamento da marcação CE é obrigatório a quem vende produtos com a obrigatoriedade da marcação CE. Portanto, é nosso trabalho também, e cada vez mais procuram para implementar este sistema de controle de produção em fábrica. E, claramente, os sistemas integrados, que mais à frente vamos falar um bocadinho sobre isso, também implementamos. Deixa-me só aqui fazer uma referência que, em termos de implementação de sistemas de gestão, existe também aquilo que são chamados de implementação de sistemas de gestão no âmbito das respostas sociais. São referenciais que a Segurança Social colocou cá fora para ser implementado nas IPSS. Também é outra vertente da implementação de sistemas, mas que também são procurados neste momento. Estes são alguns dos referenciais que podem ser implementados nas organizações, claramente. Existem muitos outros. Os sistemas de gestão são implementados, como eu costumo dizer, à medida, está bem? Porque existem várias normas que são colocadas no mercado, há exigências de mercados, de clientes, dependendo do mercado externo que queiram entrar. Portanto, existem várias normas, estas são algumas, e são nomeadamente as primeiras 4 que nós vamos falar, que eu vou tentar, e de uma maneira simples, definir quais são os objetivos de cada um destes sistemas e os principais benefícios. Vamos começar pelo sistema de gestão da qualidade, que é o sistema que as empresas mais procuram para implementar dentro da sua organização. E quando falamos em sistemas de gestão da qualidade, falamos na norma de referência. É uma norma internacional que, aplicada à União Europeia, nomeadamente a Portugal, tem a designação de NP, norma portuguesa, EN, que é norma europeia, e ISO, que tem a ver com a Organização Internacional de Normalização, que é a 9001. Neste momento, a versão que está em vigor é a de 2015. É esta a norma de base para implementar sistemas de gestão da qualidade. Estes sistemas de gestão são nada mais, nada menos que uma ferramenta que ajuda a sistematizar e a padronizar os processos dentro da empresa. O que é isto? Ajuda a que as empresas se organizem internamente de maneira a que se consiga definir metodologias de controle, de monitorização e a possibilidade de avaliar esses mesmos processos. Mais, ajudam-nos a definir ações e avaliar a sua eficácia para verificar se efetivamente os processos estão ou não a ser bem implementados e melhorados. É uma norma virada claramente para a satisfação do cliente. Portanto, os sistemas de gestão da qualidade são virados para a satisfação do cliente, para garantir que as organizações procurem uma melhoria e uma qualidade a nível de produtos e serviços, e sempre focalizado naquilo que o cliente pretende e tentando melhorar sempre aquilo que é o produto da empresa ou o serviço que vende ao cliente. Esta norma é uma norma que traz benefícios claros, é uma norma que, bem implementada e bem utilizada, traz organização e melhoria da eficiência organizacional, claramente, porque os sistemas ficam sistematizados, ficam muito mais fáceis de medir e consegue-se definir ações para melhorar a eficiência dos próprios processos. Como consequência, traz uma melhoria da execução, da coordenação e da produtividade em cada área da empresa. Com esta melhoria de coordenação e de produtividade, traz uma maior concentração nos objetivos da empresa e da organização e nas expectativas que o cliente
tem perante aquilo que nós nos propomos vender. A obtenção e manutenção da qualidade do produto ou do serviço, com o objetivo de satisfazer as necessidades que o cliente tem, quer explícito, quer implícito. Portanto, é uma norma claramente virada para a organização, mas com o foco e a focalização na satisfação do cliente. Claramente tudo vai ser organizado para poder atingir aquilo que o cliente pretende e, obviamente, as necessidades que o cliente tem quando vai requisitar o produto ou serviço às empresas. Outro dos benefícios passa pela responsabilização dos colaboradores. O facto dos processos ficarem organizados e sistematizados e melhorados traz uma maior responsabilidade a cada um na atividade que faz e, portanto, é isto que se pretende, é haver uma responsabilidade por parte de cada pessoa na sua atividade e naquilo que faz. Com esta responsabilização, com esta organização, as empresas conseguem demonstrar mais facilmente a clientes e a potenciais clientes que queiram a sua capacidade de organização e de responder àquilo que o cliente pretende. Claramente que não podemos descurar que estes sistemas de gestão da qualidade trazem a abertura de novas oportunidades no mercado ou manutenção nos mercados onde já existem, porque é uma norma que em algumas atividades há clientes que pedem a evidência de implementação deste sistema e dá a possibilidade de entrar em mercados específicos em determinados países. Obviamente que a implementação deste sistema e a consequente certificação, se assim as empresas o entenderem, traz uma visibilidade externa e um reconhecimento interno e externo que as empresas também não podem descurar. Portanto, é uma área comercial que é muito visível em termos de organização e o facto de ter um sistema implementado a nível de qualidade traz claramente uma visibilidade muito grande a todos os níveis. Em termos de qualidade, estes serão os principais pontos que podemos referir, obviamente que depois posso esclarecer alguma dúvida, mas sabendo que a qualidade é sempre um sistema virado para a satisfação do cliente e a organização interna. Portanto, com este referencial de base, e esta é a norma que se implementa na área da qualidade. Passamos para um outro sistema de gestão da qualidade que também há muitas empresas que procuram este sistema, que é a implementação de sistemas ambientais. Estes sistemas ambientais têm uma norma internacional de referência que é chamada 14001. A última versão que está, e é esta que está neste momento a ser implementada, é a versão 2015. É uma norma que claramente permite que qualquer organização consiga formular uma política e objetivos a nível ambiental, tendo em conta os requisitos legais e regulamentares, e possibilita obter informação sobre os impactos ambientais significativos que as atividades da empresa têm. Esta norma implementada também claramente contribui para um pilar ambiental de sustentabilidade, ajuda a melhorar a imagem a nível ambiental e esta implementação garante, essencialmente, e acho que é uma parte muito importante e que a maior parte das organizações optam por implementar, garante a conformidade legal. Como sabem, as empresas têm um mundo de legislação ambiental que têm que cumprir e a implementação desta norma ajuda a não só tomar conhecimento dessa legislação, mas obriga a garantir a conformidade legal em termos de ambiente. Obviamente que a implementação desse sistema aliada à conformidade legal dá um desempenho ambiental de excelência, obviamente com todas as vantagens competitivas que advêm desta implementação. Os sistemas de gestão ambiental têm benefícios também, é também um sistema que melhora internamente em termos ambientais as organizações, mas que claramente também ajuda a mostrar e a dar uma imagem de preocupação a nível ambiental com uma vertente nacional e internacional da mesma maneira. Principais benefícios dos sistemas de gestão ambiental. Um dos principais benefícios que tem é a possibilidade que as organizações têm de identificar os impactos ambientais significativos que têm. Portanto, avaliam quais são os impactos no decorrer das suas atividades que têm a nível ambiental. Outro dos benefícios será aquilo que esta norma possibilita, que é a definição de ações de contenção e de prevenção, tendo em conta os aspectos ambientais significativos. Uma coisa é o impacto que as empresas têm, portanto, é
O que é um impacto? É toda e qualquer atividade que a empresa tem que vai interagir com o meio ambiente e, portanto, tem um impacto. Este impacto é importante as organizações conhecerem, mas antes de avaliarem o respectivo impacto, a empresa tem que identificar qual é o aspecto ambiental que tem na sua atividade. E o aspecto nada mais, nada menos que é perceber o que é em termos ambientais, em termos de descritores ambientais, como a água, o ar, os resíduos, quais são os aspectos que têm nas suas atividades. Portanto, há um levantamento destes aspectos, há uma matriz de levantamento de aspectos e possibilita definir medidas depois de prevenção e de contenção, tendo em conta estes aspectos e o respectivo impacto. Independentemente da conformidade legal, estes são os grandes benefícios em termos ambientais da implementação desta norma, mas claramente que o facto de ter a norma ambiental implementada obtém e dá a possibilidade às organizações de obterem a conformidade legal de acordo com a legislação, mas não só. Todas as empresas que têm uma obrigatoriedade de ter um licenciamento, quer industrial, quer ambiental, a obrigatoriedade de transmitir medidas, valores de autocontrole, medidas e comunicação às partes interessadas, esta norma ajuda nesse reconhecimento, ajuda no cumprimento desses parâmetros em termos de licenciamento e de autocontrole e torna esses sistemas muito mais sistematizados e muito mais facilitados para responder em termos legais e às partes interessadas que existem, que estamos a falar da APA e todas as partes interessadas, dá esta possibilidade de mais facilmente conseguirem saber aquilo que têm que responder e aquilo que têm que enviar para as entidades. Depois, passamos para uma outra vertente da norma, que entramos na implementação de sistemas de segurança. E um dos sistemas, em termos de higiene e segurança no trabalho, que são muito procurados, é esta nova norma, que é a norma internacional, é uma nova norma em termos de ISO. Até há pouco tempo havia as OSHAs, neste momento já existe também uma norma no âmbito das ISO, que é a ENP-EN ISO 45001. A versão que está neste momento é a 2019, portanto é uma norma que é relativamente nova, mas qual é que é o objetivo da implementação dos sistemas de gestão de segurança? O objetivo é assegurar que as empresas, as organizações, dispõem de lugares seguros e em segurança. Desta forma conseguem prevenir riscos e doenças profissionais. Portanto, a implementação do sistema de gestão de segurança, e estamos a falar de higiene e segurança no trabalho, obviamente, o abrigo desta norma permite, assim como em termos ambientais ou em termos de qualidade, organizar a empresa para minimizar os riscos e manter os locais seguros. Claramente que é uma norma que está a ser muito procurada, não só pelo contexto que nós temos, claramente pela pandemia e tudo aquilo que existe, mas é uma norma que, da mesma maneira que o ambiente, dá-nos a possibilidade de garantirmos, em termos legais, tudo aquilo que existe no âmbito de higiene e segurança no trabalho. É uma norma que identifica perigos, minimiza e define ações para reduzir a níveis aceitáveis esses mesmos perigos e, assim como o ambiente, permite a implementação de medidas preventivas e de controle para minimizar estes riscos. Portanto, é na base do cumprimento legal, claramente, portanto consegue haver aqui um levantamento dos riscos, quer não só ao nível de parte legal, mas aquilo que a empresa acha que também pode ser um risco em termos de atividade e permite definir ações para prevenir. Quais são os principais benefícios em termos da 45.000? O facto de minimizar a possibilidade de haver riscos para os trabalhadores dá motivação. Portanto, por si só já é um meio de motivação para os trabalhadores. Como eu falei há pouco, é uma norma que, ao facto de estar implementada, obriga as empresas e as organizações a conhecerem as questões legais e a garantirem a conformidade legal em termos de condições de higiene e segurança no trabalho. É uma norma que, pelo facto dos trabalhadores ficarem mais motivados, aumenta a produtividade. E, portanto, há uma minimização de riscos, há um aumento de produtividade. E o facto de obrigar e, ao fim e ao cabo, ajudar as organizações a terem uma conformidade legal, há um melhor relacionamento com as partes interessadas,
a nível de higiene e segurança. Estamos a falar de seguradoras e outras entidades que, da mesma maneira, têm pedidos e tem que se garantir que a empresa garante tudo em termos de conformidade legal. Portanto, é da mesma maneira que a norma do ambiente, uma norma que ajuda muito as empresas a terem um conhecimento legal e aquilo que têm que cumprir e garantir a sua conformidade legal, e, portanto, hoje em dia a maior parte das organizações implementa claramente estas normas, como eu costumo dizer em tom de brincadeira, ajuda a conhecerem aquilo que legalmente têm que cumprir, não é que a norma venha obrigar, portanto, nenhuma desta norma obriga legalmente a terem que implementar, porque a lei já existe primeiro que as normas. Estas normas vêm ajudar claramente a responder melhor ao cumprimento legal e garantir a conformidade legal. Portanto, é neste sentido que são implementados estes sistemas de gestão. Em termos de normas implementadas no âmbito da segurança, passamos para outra norma na área da segurança, mas na vertente da segurança alimentar. E permitem-me aqui dizer que o âmbito da segurança alimentar é, por incrível que pareça ou não, uma da área de consultoria que neste momento há mais procura. Porquê? Porque voltamos à mesma questão da conformidade legal, claramente porque existe muita legislação em termos legais no âmbito da segurança alimentar, mas porque as nossas empresas em Portugal estão neste momento com uma percentagem de exportação a nível de produtos nacionais muito grande. E como tal, o facto de exportarem estes produtos obriga a que obedeçam a muitos requisitos no âmbito da segurança alimentar nos mercados onde estão a atuar. E o facto de eu estar a falar nesta exigência precisamente porque, dependendo do mercado onde estão a atuar, há várias exigências a nível de segurança alimentar. E, portanto, neste momento, o sistema de segurança alimentar é um dos sistemas mais procurados para ajudar as empresas. É um sistema que tem como objetivo claramente planear, implementar e operacionalizar e atualizar um sistema de segurança alimentar com o objetivo e permite fornecer produtos para o uso pretendido e claramente seguros. Demonstra a conformidade com os requisitos legais, como eu falei, e garante a conformidade de acordo com, como eu há pouco falei, os requisitos específicos do cliente, porque cada vez mais, e estamos a falar de mercados externos, os clientes têm exigências muito específicas em termos de segurança alimentar. E, portanto, neste momento as empresas que querem exportar, e dependente da área e para o continente até onde querem exportar, há exigências a nível de segurança alimentar. Portanto, o que é que... o primeiro referencial de base que eu tenho aqui, ainda dentro da família das ISO, é a norma 22000. Portanto, é uma norma que, como as outras ISO que falei anteriormente, é uma norma que tem diretrizes para se organizar internamente e definir e melhorar os processos em termos de segurança alimentar. A versão que neste momento está em vigor é a versão 2018 e é uma norma que ajuda também em termos de resposta legal, responder àquilo que é necessário. No entanto, existem outros esquemas para além da 22000 que as empresas neste momento procuram muito. E estamos a falar de esquemas como, que ouve-se neste momento falar muito, o FSSC 22000, aquilo que são chamados os sistemas de BRCS, GS e IFS, que são sistemas que, dependendo do mercado onde querem entrar, estas ferramentas são pedidas, estes esquemas são pedidos. Por exemplo, eu vou dar só um exemplo, se quiserem atuar nos mercados, estamos a falar de Inglaterra, normalmente pedem os clientes lá e as entidades que seja implementado o BRCG, é o referencial que é mais implementado para quem quer exportar para a Inglaterra. Se estivermos a falar do IFS, provavelmente são mercados que estamos a falar a nível da União Europeia. Portanto, são esquemas e são ferramentas que, à parte da ISO 22000, neste momento são muito procuradas.
e claramente são reconhecidas por várias entidades no mercado, algumas como estão aí, mas são reconhecidas e demonstram os mais altos padrões da segurança alimentar. Seja a 22.000, seja os outros esquemas, estes sistemas são direcionados para garantir que os processos produtivos e toda a área da organização seja trabalhada e organizada para cumprir a segurança alimentar em toda a cadeia alimentar. Está bem? Os principais benefícios, como eu já falei, são pelo facto de qualquer destes esquemas, quer seja a 22.000, quer seja os outros, serem aceitos por organismos de acreditação. São também reconhecidos, como eu já disse, por outras partes interessadas, como a Food Drink Europe e a American Grocery Manufacturer. São entidades, quer num continente, quer no outro, que reconhecem estas ferramentas, e são normas aplicáveis a qualquer organização, a qualquer empresa que opere na cadeia alimentar, incluindo a questão da distribuição e os produtores de embalagem de contacto alimentar. Portanto, é neste momento, e são neste momento, sistemas que são muito procurados, porque muitas vezes as empresas são exigir determinados esquemas e ferramentas que não conhecem e não sabem como implementar. E, portanto, são áreas, e é uma área que cada vez mais é procurada, porque, felizmente, as nossas empresas neste momento estão a exportar muitos dos nossos produtos nacionais e, portanto, é uma ferramenta muito importantíssima nesta área da segurança alimentar. Por último, e antes de falar exatamente do processo de certificação dos esquemas, falamos naquilo que são os sistemas integrados. O que são os sistemas integrados? Todas as normas que eu falei até agora podem ser implementadas isoladamente em cada organização, em cada empresa. Mas o que é que acontece? Acontece que há empresas que têm necessidade de ter mais que uma norma implementada por opção da gestão de todo, ou porque lhes estão a exigir ou a dar indicações em termos de clientes, e optam por implementar aquilo que nós chamamos os sistemas integrados. O que é um sistema integrado? Nada mais que é um sistema que possibilita a integração mais do que uma norma. Portanto, é muito comum existirem organizações, empresas que têm sistemas integrados, por exemplo, de qualidade e ambiente, de qualidade e segurança. Há cada vez mais organizações que têm sistemas implementados de qualidade, ambiente, higiene e segurança no trabalho. Portanto, são sistemas que possibilitam a integração das várias normas. Com estes sistemas integrados, demonstra, e é mais fácil demonstrar o desempenho das organizações em termos de referenciais, a satisfação na sua plenitude em todas as áreas. Colaboradores, clientes, melhora a imagem corporativa, melhora os processos internos. É mais fácil integrar os sistemas do que ter normas isoladas. E neste momento é uma opção que está em cima da mesa. Cada vez mais há empresas que procuram a integração dos seus sistemas e há esta possibilidade, claramente, de integrar as várias normas de referência. Principais benefícios. Os principais benefícios, como eu falei, é a possibilidade deste sistema integrado cumprir os requisitos exigidos dos vários referenciais, permite uma maior fluidez da informação em toda a organização, melhora o reconhecimento e a compreensão das responsabilidades e interrelações organizacionais, claramente nas várias vertentes dos referenciais. O facto de ser um sistema integrado aumenta a eficiência operacional, melhora o desempenho geral da empresa, da organização, diminui os respectivos riscos que estão associados e claramente torna muito mais clara as responsabilidades afetas a cada área e a cada colaborador. O facto de ter um sistema integrado também, claramente, reduz os custos, o tempo e as interrupções a nível de auditorias e programa de certificação separados. No entanto, ainda existem empresas que preferem ter sistemas separados. Já não é muito comum. Neste momento, cada vez mais as empresas optam por implementar sistemas integrados, até porque têm que obedecer as várias exigências em termos de partes interessadas. Quando eu falo partes interessadas, falo clientes, falo entidades, falo mercados, portanto, optam por agarrar e implementar um sistema integrado, porque em termos de benefícios e em termos de melhoria, melhora substancialmente. Quando estamos a falar destas normas e desses sistemas de gestão, estamos a falar numa linha de orientação que estas normas dão.
eu quero aqui deixar também a informação de que a possibilidade de integrar sistemas neste momento está muito mais facilitada pelo facto de todas estas normas, e estamos a falar das ISO, terem a mesma estrutura que é chamada a estrutura SL. O que é a estrutura SL? A estrutura SL é a organização das normas. Todos os referenciais que eu falei até agora, estamos a falar de qualidade, ambiente, higiene e segurança, segurança alimentar, em termos de ISO, obedecem a esta estrutura. E, portanto, é muito mais fácil implementar sistemas integrados. Esta estrutura tem 10 requisitos. As empresas têm que claramente implementar estes requisitos na sua atividade. E são eles, passo a citar, o primeiro requisito, aquilo que é chamado o objetivo e o âmbito. Isto é como todas as normas, portanto, é só para definir qual é o objetivo da norma e o seu âmbito. Tem um segundo requisito, que é o chamado de referências normativas. Portanto, as normas vão fazer referência a onde vão buscar as orientações. Tem um outro requisito que é o chamado de termos e definições. Na maior parte das normas está lá definições dos termos utilizados relativamente aos referenciais. Estamos a falar de definição de qualidade, de ambiente, de aspecto, de impacto, de risco, de acidente. Portanto, é neste capítulo da norma que está a definição desses termos. Depois passamos àquilo que eu digo que é o requisito 4. E o requisito 4 é claramente a partir daqui que todas as organizações têm que mostrar que têm os referenciais implementados. E a partir do 4, aliás, desde o início, isto é comum a todas as normas ISO. O requisito 4 é aquilo que é chamado o contexto da organização. Toda e qualquer norma que eu falei até agora tem este requisito. Dá orientações para que as organizações façam uma análise do seu contexto, quer nível interno, quer nível externo, riscos, oportunidades, e, portanto, obriga a fazer uma análise abrangente da sua atividade e de como é que estão e para onde querem ir. Claramente será isto. Esta análise de contexto segue-se a um requisito que é chamado o requisito da liderança. É o requisito virado para a gestão de topo. É aqui que se define o planeamento, tendo em conta a análise de contexto que foi feita. E, portanto, é aqui que se define qual é a orientação que a empresa e a gestão de topo quer dar à sua atividade e àquilo que pretende. Depois, entramos num outro requisito, que é chamado o requisito 6, e é aqui que as normas obrigam a fazer um planeamento do sistema, obriga quase que, entre aspas, a dar indicações para definir ações, para definir objetivos, para organizar em termos de processos. Portanto, é todo um requisito que orienta e dá orientações para planear a organização no seu todo em termos de gestão. Depois passamos aquilo que é chamado o requisito 7, que é o de suporte. Este requisito dá-nos indicações e orientações para as atividades de suporte, aquilo que nós temos para garantir que as atividades sejam executadas, e estamos a falar o quê? O que é que podemos falar aqui? Recursos humanos, infraestrutura, equipamentos, portanto há orientações a este nível. Passamos por o requisito 8, que é o chamado operacionalização, e é aqui que, mediante o referencial que a empresa pretende implementar, define quais são as orientações em termos de atividades, em termos de processo, em termos daquilo que nós chamamos o controle, em termos de fornecedores. Portanto, há algumas indicações e orientações de como é que as coisas são feitas. Se formos falar para ambiente ou segurança, é aqui que nos dá orientações de como é que nós temos que atuar a esse nível dentro das nossas atividades. E depois passamos para os últimos 2 requisitos, que são os chamados requisitos da melhoria. Portanto, falamos na avaliação de desempenho, é aqui que nós vamos avaliar a nossa atividade, os nossos processos, é aqui que entra a questão das auditorias, é aqui que entra a questão dos KPIs, e passamos para o outro requisito, que é o requisito da melhoria, e é aqui que são definidas as ações para melhorar as nossas atividades. E, portanto, de forma abrangente e não querendo muito entrar em pormenor, as normas e os sistemas de gestão, nomeadamente as ISO, obedecem a esta estrutura SL, e é esta estrutura que nós nos propomos implementar nas organizações. Não me quero prolongar muito mais, porque depois obviamente estou aberta para tirarem dúvidas. Só queria aqui deixar uma nota naquilo que é chamado o processo de certificação. E o que é um processo de certificação? De notar que estas normas não há nenhuma obrigação legal a ter a certificação. O que é a certificação?
A certificação é, a empresa pode, a organização pode optar por ter um sistema de gestão implementado, mas se quer um reconhecimento por uma entidade externa e independente que o seu sistema está claramente a obedecer esse referencial, opta por aquilo que nós chamamos de certificação. E a certificação é dada e é feita através de auditorias realizadas por entidades externas. Estas entidades em Portugal têm que ser acreditadas pelo IPAC, pelo Instituto Português de Acreditação, e são eles que, estas entidades, que de acordo, pois, há várias no mercado, também existem várias no mercado, a organização e a empresa opta por entrar neste processo de certificação, pede um orçamento a essa entidade e então, no caso de avançarem, é marcada uma auditoria, que nós chamamos de auditoria de certificação, vem uma equipa de auditores avaliar 1, 2 dias, 3 dias, depende dos sistemas, depende se é sistema certificado, depende da norma, e vem avaliar se efetivamente a empresa está a trabalhar de acordo com o referencial. Se estiver a trabalhar de acordo com esse referencial, é indicação por parte desta entidade para que a empresa seja certificada. É depois emitido um certificado de qualidade, certificado ambiental, no âmbito de higiene e segurança alimentar. Este certificado não é um certificado válido, é um certificado que tem a duração de 3 anos, que é renovável de 3 em 3 anos. No decorrer destes 3 anos, são sempre sujeitos a acompanhamento de auditorias anuais. E ao fim de 3 anos é novamente são novamente realizadas auditorias de recertificação. Portanto, existe esta possibilidade de salientar que legalmente nada obriga uma empresa a ter a certificação, mas, no entanto, em algumas atividades há indicação para ter o sistema implementado e, eventualmente, obviamente, que ter um certificado da qualidade, ter um símbolo da qualidade ou ter um símbolo ambiental ou de segurança e um certificado é, sem dúvida nenhuma, uma vantagem comercial para as organizações e poderem mostrar externamente que a empresa trabalha melhor. Eu costumo dizer que estes sistemas permitem a possibilidade da empresa mostrar externamente que está a trabalhar de maneira diferente, que está organizado de maneira diferente e que tem uma opção e uma estratégia de querer sempre melhorar, quer a nível da qualidade, obviamente, quer a nível ambiental, quer a nível de segurança na vertente de higiene e segurança no trabalho ou na segurança alimentar. Portanto, esta era a informação que eu queria transmitir. Claramente eu agora estou aberta a dúvidas e aquilo que queiram tirar, mas da minha parte era isto que eu queria transmitir, sabendo que não me posso estender muito porque poderia haver muito assunto ainda sobre isto, mas esta era a informação que eu tenho para transmitir. Neste momento estou aberta a dúvidas e aquilo que queiram colocar. Obrigada. Muito obrigado, Isabel, foi excelente, enfim, sintética, mas com conteúdo a apresentação. Enfim, temos aqui uma visão geral daquilo que é o naipe de sistemas de gestão, por um lado, e por outro lado, da respectiva importância fundamentalmente para o mercado. Eu tenho aqui já 3 questões colocadas por alguns colegas, e uma delas, aliás, julgo que, enfim, entronca exatamente aquilo que a Isabel agora dizia no final da valorização pelo mercado daquilo que são os sistemas de gestão. Pergunta o Felipe o seguinte: se o cliente final já começa a perceber os benefícios de uma empresa possuir algumas ISO, portanto, certificações ISO, mas imagino que também de outras normas quaisquer, enfim, o conteúdo da pergunta serve também para aí. E o que podemos fazer para aumentar o reconhecimento que estas, portanto, as certificações aportam? Basicamente a valorização, porque aquilo que é mais importante no meio disto tudo, que é o cliente final, claro, na circunstância de contratar com empresas que têm sistemas de gestão implementados nas suas organizações. Depois temos outras 2, mas se a Isabel concordar, sim, eu respondo para já a essas 2. Cada vez mais os clientes reconhecem as empresas que têm esta certificação. Porquê? Porque, como eu falei, cada vez mais há clientes que se propõem a trabalhar com determinada empresa ou organização se esta empresa mostrar que tem um sistema de gestão implementado. E isto, eu vou dar um exemplo muito claro, e eu não sei se na panóplia de participantes existe aqui alguma empresa nesta área, mas, por exemplo, estamos a falar de empresas de transportes. E eu sei que, porque temos alguns clientes que, por exemplo, as empresas de transportes que querem trabalhar com o Reino Unido ou para a Inglaterra,
uma das exigências ou uma dos pedidos que lhe são feitos pelos clientes é se eles têm um sistema de gestão da qualidade implementado. E, portanto, claramente, ao longo destes, e permitem-me, últimos 20 anos que eu trabalho nesta área, a evolução é tremenda. Portanto, há um reconhecimento muito grande por parte dos clientes no facto das empresas terem esses sistemas de gestão, porque lhes dá a garantia de que a empresa está a trabalhar de maneira diferente e que consegue responder de maneira diferente. Os sistemas de gestão não eliminam os problemas, atenção, está bem? Portanto, mostra é que a empresa tem capacidade de resposta muito mais rápida, eficaz e eficiente na resposta que os clientes pretendem. E, portanto, cada vez mais os clientes reconhecem estas certificações e até porque exigem muitas vezes, se quer trabalhar connosco, que tem que mostrar que tem o sistema implementado. E, portanto, isso hoje em dia, muito visível na qualidade, cada vez mais visível na área da qualidade, higiene e segurança e, como eu falei há pouco, na segurança alimentar. Portanto, isto é quase que requisite em alguns mercados. Atenção, eu vou falar numa outra área que também tenho experiência, que é na área dos vinhos, e eu sei que há determinados mercados, e estamos a falar, por exemplo, do mercado dos Estados Unidos, que exigem aos clientes, aos seus fornecedores, neste caso, que se querem vender os seus vinhos, têm que ter um sistema de gestão da qualidade implementado. Aliás, nem pedem a parte da segurança alimentar, pedem a qualidade. Há outras áreas da segurança alimentar que pedem, como eu disse, segurança alimentar, e, portanto, este reconhecimento, esta valorização dos sistemas de gestão são claríssimos que a importância é muito grande. A visibilidade, como eu disse, a visibilidade, a maneira mais visível de mostrar que as empresas que trabalham nesta área e que têm sistemas é transmitirem e informarem que têm um sistema implementado, ou neste caso certificado, porque é assim, quer se queira, quer não, certificar uma empresa em qualquer das normas de referência que nós estamos aqui a falar e haver a possibilidade de colocar visível para o exterior o certificado, o símbolo, garante que as empresas têm uma maneira de trabalhar diferente, que estão melhor organizadas e, portanto, visivelmente isto será claramente a maneira mais fácil de mostrar que a importância. Agora, isto depende muito daquilo que, e permitam-me aqui fazer referência a isto, da maneira como as empresas garantem a implementação desses sistemas. Porque, como consultora e como auditora e como formadora nesta área, a implementar um sistema de gestão só funciona e só é visível e só se consegue transmitir se efetivamente a empresa aproveitar aquilo que as normas de referência dão como melhoria. Porque se a empresa quiser implementar um sistema e depois não aproveitar tudo aquilo que as normas mostram e mostrar cá para fora que está a trabalhar de maneira diferente e só pretender a certificação para mostrar o certificado, às vezes não resulta. Portanto, a maneira mais fácil de transmitir é mostrar que estão a trabalhar melhor e divulgar cá para fora a importância destes sistemas, como é estas iniciativas que a AIP está a ter, porque de outra maneira às vezes é difícil chegar às empresas e às organizações. Eu não sei se consegui responder às duas perguntas, mas... Perfeitamente, enfim, e acho que a forma como terminou foi paradigmática da importância que tem levar as certificações a sério, do ponto de vista daquilo que é a sua mais-valia competitiva e não apenas e só na questão meramente comercial e de marketing, enfim, e de promoção pública de um conjunto de produtos e serviços, que sem depois que isso pudesse ter alguma adesão à realidade. Enfim, as questões vão surgindo, enfim, é sempre assim, é ótimo. Tenho aqui uma, Isabel, que penso que até complementa à primeira, porque coloca o problema de saber se a certificação em algum, ou em todos os sistemas de gestão, é também valorizada em sede de concursos públicos. Então já não falamos do cliente final, falamos do cliente público, digamos assim. Sim, volta novamente a ser. Até há uns anos atrás, as empresas que queriam trabalhar com as entidades públicas, um dos requisitos no caderno de encargos era claramente ter a certificação. Depois houve um período em que isso deixou de ser tão visível, não quer dizer que não fosse importante, mas não era tão visível. A partir de agora
começa a aparecer nos cadernos de encargos e nos concursos públicos uma majoração para quem tem estes sistemas implementados, independentemente da área onde querem trabalhar com a entidade pública, claramente, não é? Porque se forem para uma área de construção, vamos supor, portanto há uma majoração a nível de qualidade e provavelmente dependente da área de construção, de segurança ambiental e de higiene e segurança no trabalho, dependente das áreas, mas já aparece, e cada vez mais aparece nos concursos públicos, para áreas onde queiram trabalhar, majoração e pontos para esta área de certificação, está bem? Isso é claro. Aliás, há legislação, se me permitem, há um decreto-lei que na área do gás, em que não obriga a certificação, mas diz que para a entidade poder trabalhar nessa área tem que ter um sistema de gestão da qualidade implementado, por exemplo. Não é obrigatório, mas diz que deve ter. Portanto, claro. Isso muito claramente bem. É. Isabel, obrigadíssimo. Temos aqui mais questões, uma muito curta, mas também muito objetiva. Que tipo de certificação é necessária para fazer o teste de alcoolemia com a respectiva máquina? Isto aqui é uma questão já mais dos equipamentos, não é? Pronto, isso aqui é uma questão mais técnica. É assim, o equipamento em si tem que estar... eu não sei se percebi muito bem a pergunta, mas não sei se me está a perguntar se o equipamento tem que estar certificado, se... Não percebi, mas de qualquer maneira é assim. Para fazer esse teste há duas vertentes. Há a vertente de terem que definir como é que o vão fazer internamente dentro da empresa e depois o teste que o fazem, o equipamento que o fazem, tem a vertente da parte da manutenção e, portanto, da verificação, porque é o equipamento de verificação e que tem que estar em condições. Portanto, eu penso que será por aqui. São duas vertentes distintas, está bem? Portanto, tem que definir a metodologia, obviamente, o obrigo daquilo que a lei obriga e a indicação, e depois o equipamento que é utilizado para fazer esses testes, esse teste tem que estar, ou o abrigo do requisito, que é a parte da infraestrutura dos equipamentos, tem que estar verificado. Eu não sei se me fiz entender, não sei se fui eu que não percebi bem, mas... Sim, creio que sim, entretanto a nossa colega concretizou aqui o sentido da pergunta. Que certificação é que a pessoa tem de ter, pois não basta ter o equipamento? Quem faz o teste, é isso? Exatamente, penso que será por aí, exatamente. Eu não posso responder isso claramente, até porque eu não sei se em termos legais é preciso essa pessoa ter alguma certificação. Que eu tenha conhecimento, não. Mas também não lhe posso garantir, está bem? Portanto, que eu tenha conhecimento, isso é mais ou menos como... se calhar permitem-me agora aqui um bocadinho a questão de medir a temperatura, não é? Agora por causa da pandemia e do Covid. Portanto, que eu tenha conhecimento não tem que ter nenhuma certificação específica. Que eu tenha conhecimento, não quer dizer que não possa existir alguma legislação ou alguma orientação nesse sentido. Que eu tenha conhecimento, não. Obrigado. Eu creio que a questão, enfim, está muito relacionada com questões, com pontos relacionados com a segurança no trabalho, em particular com aquelas que são as responsabilidades do técnico de segurança, enfim, ao técnico superior de segurança. Mas isso são outras questões, porque aí é assim. Trabalho, exatamente. Claro, porque aí tem que ter um técnico, dependendo da dimensão, tem que ter um técnico de higiene e segurança, e isso é a lei que obriga, está bem? E, em princípio, deverá ser o técnico a assegurar essa responsabilidade dentro do quadro da empresa, do controle da alcoolemia, enfim, com o correspondente depois. Exatamente. Ou então... do ponto de vista daquilo que é a proteção de dados inerentes à circunstância. Exatamente. Portanto, aí terá que saber, ou se tiver uma entidade que lhes acompanha no âmbito de higiene e segurança, está bem? Porque há empresas que acompanham, portanto terá que ser sempre nesse sentido. Uma empresa prestadora de serviços. Claro. Muito bem. Temos aqui uma outra pergunta, Isabel, que vai no seguinte sentido. Não seria importante às empresas certificadas que no processo de seleção de fornecedores seja um requisito que as mesmas também tivessem sistemas de qualidade implementados e assim melhorarem o seu próprio sistema, digamos assim, da cadeia, não é? É assim, não é obrigatório colocar isso como requisito, mas cada vez mais as empresas optam por colocar na sua seleção de fornecedores um dos critérios, pelo menos ter um sistema implementado. Mas isto é muito comum acontecer nos sistemas de gestão ambiental, está bem? E aí sim, quando estão a subcontratar ou quando estão na parte do fornecimento, haver um inquérito inicial para poder selecionar de acordo com o facto de ter um sistema implementado ou não. O que não invalida nos outros sistemas também ser isso. Eu penso que sim, é um bom caminho,
faz sentido, mas atenção que isto pode limitar às vezes em termos de seleção dos fornecedores. Mas sim, há muitas empresas que têm este critério, que não é claramente um critério que depois elimina o fornecedor, mas que pode dar majoração, funciona como a questão da área pública. E há empresas que o têm, mas é mais comum isto acontecer na área dos sistemas de gestão ambiental, está bem? Até porque tem que cumprir requisitos ambientais e, portanto, convém terem um sistema destes também. Muito bem. Sem prejuízo de termos outras perguntas, entretanto, tenho aqui uma última, que é, digamos assim, talvez um pouco mais estratégica, não terá uma resposta, enfim, concreta, muito direcionada. Como é que a Isabel perspectiva a importância do sistema de gestão ambiental, portanto esta é dirigida à questão ambiental, no âmbito do 2030, nomeadamente a propósito daquela que é a prioridade da transição climática e da transição energética? Claramente, é assim, mas a área ambiental sempre foi uma área que teve muita importância em termos de estratégia a nível mundial, a nível europeu, a nível nacional, e portanto nós sabemos que existem muitos objetivos a nível ambiental e diretrizes da União Europeia neste sentido. E portanto eu acredito que claramente esta indicação e com os objetivos que a União Europeia tem e a nível mundial em termos de impactos ambientais, eu acredito que no novo quadro comunitário e provavelmente nos projetos que vêm aí financiados, que esta componente ambiental vai entrar, nomeadamente em termos de apoio, garantir que as empresas têm esta preocupação. Já existem projetos neste momento que ainda está, portanto estamos ainda neste quadro comunitário, que já tem uma majoração ou que dão orientações e que dão pontos por quem tem sistemas de gestão implementados. E portanto eu acredito que neste quadro comunitário que venha aí, que é uma área, que venha a ser uma área extremamente importante e que os projetos que venham aí financiados tenham uma componente grande em termos de mostrar se a empresa tiver ou pretender implementar um sistema de gestão ambiental que lhe dê claramente majoração nestes projetos. Portanto, eu acredito que é o futuro e é por aí. E não só ambiental, atenção. Nos outros sistemas também, estamos a falar não falei aqui, mas claramente nos sistemas de IGI, está bem? De investigação, desenvolvimento e inovação. Portanto, são áreas que claramente vão ser muito majoradas nos projetos de investimento que vêm aí. Eu acredito que sim. Vamos esperar que sim. Ok, Isabel, muito obrigado. Entretanto, não nos chegou nenhuma outra questão. Quero agradecer, em primeiro lugar, a presença de todos neste webinar e depois também, naturalmente, enfim, à Isabel Queiroz pela disponibilidade demonstrada. Nós, naturalmente, continuamos disponíveis para trabalhar com todos, não apenas, mas neste caso em particular, na implementação do sistema de gestão, enfim, portanto, disponham de nós. Nós continuaremos a executar um conjunto de webinars, enfim, rápidos, de curta duração, muito incisivos e práticos, como foi o de hoje, durante as próximas semanas. Teremos o próximo, precisamente já de hoje, uma semana, dia 17 de março, dedicado à gestão de informação nas empresas e tudo aquilo que tem a ver com o processo de tomada de decisão com base numa análise de dados que possa potenciar a qualidade daquela que venha a ser a decisão final. Portanto, por favor, mantenham-se atentos, porque nós também estamos atentos às vossas preocupações e necessidades. Muito obrigado, bom dia para todos. Obrigada, e até breve. Eu que agradeço. Obrigadíssima. Muito obrigado, até breve. Disponham. Obrigado.